Hoje, de fato, irmãos, para mim, né? É uma semana muito especial, semana do meu aniversário. Estou fazendo 22 anos, terça-feira. 22, mais 8, 22 de América. 30 anos, irmão. 30 anos não é para qualquer um, não, irmão. Estou no meu auge agora, assim, ó. Estou lá, ó, no auge. 30 aninhos, eu com cara de 19. Todo mundo fala, eu sei. E glória a Deus por isso. O pessoal fala que eu tenho cara de novinho, né? Hoje eu estava sentado aqui, aí eu dobrei meu negócio aqui. Aí eu estava olhando meu pé aqui, irmãos, cheio de varizes. Eu falei, não tem como, a idade ela vai aparecer em alguma parte do corpo, alguma hora. E eu falei, Senhor Jesus, Maranata, venha logo nos buscar antes dos 50, amém? Mas hoje é, de fato, irmãos, uma noite especial para mim, né? Tem a presença dos meus pastores aqui, pastor Vinícius, Tani Hoff, pastora Priscila. Minha mãe está aqui hoje, também minha família. Tive esse prazer imenso aqui, meio desajeitado de apresentar o meu sobrinho, mas eu creio que a bênção do Senhor é sobre a vida dele. E eu queria compartilhar algo com vocês, irmãos. Deus falou muito forte ao meu coração com essa palavra. Durante toda essa semana, já tem 2 domingos seguidos que nós temos tido experiências muito fortes com o amor de Deus. De pessoas entregando a vida para Jesus. Domingo passado uma moça veio, né? Eu não fiz apelo, eu preguei e ela se aproximou de mim e falou assim, eu quero me reconciliar com Jesus. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito impactado, porque eu creio que o amor de Deus, ele nos constrange, ele nos abraça, ele nos envolve de todas as maneiras. E eu estava, durante toda essa semana, com essa palavra no meu coração. Fiquei sabendo que o pastor Vinícius viria no culto à noite, quase que eu pedi para ele pregar, mas eu falei, não, eu preciso compartilhar isso, porque é algo que está queimando dentro de mim. E ontem à noite eu estava na minha cama, eu fui dormir e de repente eu despertei. E o Senhor Jesus me levou a orar por essa palavra, sabe? E eu queria muito que o Espírito Santo falasse ao seu coração, da mesma maneira que falou comigo. Porque eu creio que a vontade de Deus é que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer de maneira cada dia mais profunda, mais intensa, o amor, a graça, a aceitação, o perdão. Sabe, irmãos, eu creio que aquilo que nos conduz ao arrependimento não são leis, não são ordenanças, não é o meu comportamento, mas a palavra de Deus diz que é a bondade de Cristo que me conduz ao arrependimento. Sabe, eu só posso me entregar completamente ao propósito, eu só posso deixar o velho homem para trás e viver para Cristo quando eu entendo o quanto eu fui amado, o quanto eu fui perdoado, o quanto Ele tem planos bons, o quanto Ele tem prazer e deleite na minha vida. E o Senhor Jesus, Ele me levou a essa palavra. A história da mulher do fluxo de sangue. Quantos conhecem a palavra? E eu estava meditando sobre ela e eu tive uma perspectiva diferente a respeito dessa palavra. Porque muitas vezes nós celebramos muito, porque essa mulher ela se aproxima de Deus por trás e ela toca escondido na orla. Ela não toca em Jesus, mas ela toca no manto de Jesus. E a palavra de Deus diz que no momento em que ela toca, ela é curada. E geralmente a gente celebra muito isso. Nossa, que maravilha, a orla de Cristo, que fé dessa mulher, que ousadia de assumir o risco de ser morta ali para que ela pudesse alcançar a vitória, a cura dela. Mas sabe, irmãos, quando eu leio essa passagem, quando eu meditei sobre esse texto, eu percebi algo. Quando ela toca no manto de Jesus, aquela enfermidade de 12 anos, ela é finalizada, ela acaba. Mas existe uma enfermidade, existe uma doença na alma dela que ainda está presente. E muitas vezes nós estamos em um lugar em que existe a manifestação da glória, existe a manifestação do poder de Deus, mas muitas vezes apenas áreas específicas das nossas vidas são tocadas por Cristo. Mas em outras áreas nós permanecemos doentes. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. Quando Deus começa uma obra na sua vida, Ele começa para terminar.
Ele não quer apenas curar a angústia que existe no seu coração, Ele não quer apenas arrancar a amargura, mas Ele quer te dar emoções novas. Ele quer te fazer viver uma vida em abundância. Ele não quer apenas curar a sua vida emocional, Ele quer também curar o seu ministério, Ele quer curar as suas decepções que talvez um dia você teve com a religião. Ele quer curar e restaurar o convívio na sua casa, com seu marido, com seus filhos. Ele quer te trazer também a bênção abundante na sua área financeira. Sabe, irmãos, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu creio, com todo o meu coração, Ele não é um Deus, Ele não é um Pai de obras inacabadas. Muito diferente disso, irmão. Quando ele tá para ser morto ali na cruz do Calvário, Ele diz, está consumado. Em outras palavras, a minha obra foi completamente concluída. E talvez você veio aqui hoje, nessa noite, com áreas da sua vida que ainda precisam ser tocadas por Cristo. E eu queria compartilhar essa palavra com você. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Lucas 8, a partir do verso 40, eu vou andar aqui para a gente conseguir terminar não tão tarde. Se você está nos visitando, irmãos, foi atípico hoje, amém? Geralmente a gente não termina tarde, mas eu creio que existe liberdade aqui também, aleluia. Diz assim, ao regressar Jesus à multidão, o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Irmãos, a gente vê aqui a figura de um pai completamente desesperado. Sua filhinha de 12 anos está no leito de morte. E ele era um cara extremamente religioso, ele era o chefe da sinagoga. Ele fazia parte lá do pessoal, dos fariseus, da galera religiosa, daqueles que crucificaram Jesus, e ele está em completa situação de desespero. Ele se aproxima de Jesus e fala, Senhor, tem misericórdia, vai lá em casa, cura minha filha. E aí, de repente, irmãos, quando ele acha que vai dar tudo certo, acontece algo. Uma mulher, que Lucas não faz questão nem de dizer o nome dela, entra no meio da história. E diz assim, essa mulher sofria de hemorragia e que ninguém podia curar. Ela gastou com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla. E logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, tinha que ser o Pedro, Pedrão, sanguíneo, com seus companheiros, disse, mestre, a multidão te aperta e te oprimem, dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, como irmãos? Tremendo, com medo, amedrontada, assustada, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos a causa por que ele havia tocado e como imediatamente lhe fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Eu queria compartilhar algo com você aqui, irmãos. Essa mulher, ela havia 12 anos que ela sangrava sem parar. 12 anos, irmãos. Você que é mulher aí que tem o seu período, você já fica estressada com uma semana que acontece isso. Você imagina 12 anos. A minha esposa não fica, irmãos. Nunca vi. A minha esposa não tem TPM. Isso aí não existe lá em casa. É maravilhoso, assim. Eu fui muito agraciado. Mas essa mulher sangrava há 12 anos. Todo o recurso que ela tinha, ela gastou. Ela não tinha mais nada, irmãos. Mais nada. Acabou. E ela não havia encontrado a solução para o problema dela. Essa mulher, de maneira desesperadora, ela ouve dizer que o Messias, o Salvador, o mestre dos mestres, aquele que por onde passava, pessoas eram curadas, era o curioso que era curado, era o morto que ressuscitava, era a água que se tornava vinho, era
o povo que era aquele que transformava 5 pães e 2 peixinhos em uma abastança de comida. Ela ouviu dizer que esse homem estava passando por ali. Só para você entender algo aqui, irmãos, o tamanho do desespero dessa mulher. Segundo a tradução do judaísmo, a religião, ela estabeleceu o seguinte: quando a mulher está sangrando, ela é considerada impura. Ela não poderia ter contato com ninguém quando ela estava impura. 0 contato. Havia 12 anos que aquela mulher não ganhava um abraço de ninguém, irmão. Estava isolada, esquecida do mundo. Não tinha mais solução para a vida dela. E aquela mulher, se por algum acaso ela tentasse tocar alguém, essa pessoa também se tornava impura. E se ela fosse a público, ela poderia até mesmo ser apedrejada pelas pessoas, porque ela era considerada impura, ela não poderia tocar em outras pessoas. Essa mulher, então, ela vem por trás, ela vem escondida e toca na orla de Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Jairo, ele chega pela frente de Jesus. Jairo era alguém de status. Jairo era alguém conceituado. Jairo era visto pela sociedade, pelos religiosos que estavam ali, por toda aquela multidão, como alguém diferenciado, separado. Jairo é um cara muito bom, ele merece a cura da filha dele. Jairo é alguém que tem procurado cumprir todos os preceitos, todas as ordenanças. Jairo, você merece. Interessante que Jairo se aproxima, irmãos, e quando ele se aproxima e se prostra, a multidão, ela para Jairo. A multidão fica compadecida, afinal, Jairo era um cara que tinha muita moral. Jairo era um religioso muito respeitado. Mas você percebe, irmãos, que essa mulher, ela não tem a coragem, ela não tem a mesma ousadia de Jairo. E a palavra de Deus diz que ela vem escondida por trás, para não ser vista por ninguém. Porque ela não estava só impura, ela estava debaixo de muita condenação. Você imagina, irmãos, talvez aquela mulher ela sonhava em ter um casamento, em construir uma família. Talvez aquela mulher sonhava em viver uma vida diferente, mas ela carregava sobre ela uma doença que havia 12 anos, não havia mais solução para aquilo. Percebe, irmãos? Muitas vezes a religião, ela produz isso em nós. Talvez existem mais mulheres com fluxos de sangue, que muitas vezes elas não têm coragem de entrar por essas portas, porque elas acham que talvez elas não se enquadram com o padrão de santidade. Porque talvez elas acham que elas vão entrar aqui e não vão ser aceitas. Porque talvez elas acham que elas vão entrar por aquelas portas e elas vão ser apedrejadas. Porque talvez a religião criou uma imagem tão alta e tão suprema e tão inalcançável de Deus, que é impossível para mim, pecador, miserável, impuro, alcançar graça. Irmão, vou te falar algo. Em nome de Jesus, Deus não vai mandar crente para cá, irmãos. Deus vai mandar prostituta, Deus vai mandar viciado em droga, Deus vai mandar pessoas que estão perdidas, Deus vai mandar pessoas que foram feridas por causa de uma religião. Deus vai mandar para cá pessoas que estão decepcionadas com Deus. Irmão, crente a gente não precisa não, irmãos. A gente está aqui para ser instrumento de cura. A gente está aqui para tocar pessoas que são consideradas escória da sociedade. Sabe, irmãos, durante muitos anos, sabe, e eu estava meditando sobre isso, e eu falei, cara, eu não sou muito de chorar, mas eu falei, meu Deus, quantas vezes, irmãos, quantas vezes a nossa religiosidade afastou as pessoas de nós? Quantas vezes o nosso senso de justiça própria, por a gente às vezes se achar muito superior a outras pessoas, isso impediu que pessoas se chegassem mais perto. Quantas vezes nós achamos que igreja é para gente que está disposto a entrar e já ter uma experiência e servir a Deus. E a gente não entende que as pessoas carregam feridas, as pessoas carregam mágoas,
E por muitas vezes a gente quer que ela responda no nosso tempo, mas na verdade existe um tempo para que ela seja curada primeiro. Ela precisa ter experiência com Deus, irmão. Sabe, muitas vezes a gente quer existir, você precisa amar o Senhor com todo o seu coração. Você precisa amar o Senhor com toda a sua alma e entendimento. E nós esquecemos de ensinar que o primeiro passo é essa pessoa aprender a saber, entender que ela é amada por Deus. Eu não estou falando aqui de tempo de crente, irmãos. Porque o que mais tem são cristãos com 20, 30, 40 anos, mas que ainda não tiveram experiência com o amor de Deus. Elas já entraram completamente enrijecidas. Eu falo isso, irmãos, eu era uma pessoa extremamente religiosa. Sabe como é que eu trouxe uma ex-namorada minha para a igreja? Eu estava meio lá, meio cá, aquele crente Raimundo. E aí fui compartilhar com ela, queria voltar para Jesus, não estava tendo força. Mas falei, é uma menina legal, quem sabe tem um futuro, vou talvez trazer para a igreja. E aí, irmãos, uma vez a gente estava compartilhando, ela falou assim, então, conversando, compartilhando a vida dela, falou assim, né, porque lá em casa minha mãe divorciou, todas as minhas tias divorciaram, a minha avó é divorciada. Aí eu virei para ela e falei assim, você sabe que existe uma maldição sobre a sua vida. E que se você não for para Cristo, você vai casar e vai se divorciar também. Irmãos, eu tenho certeza que essa não foi a maneira mais sábia. Ela foi para Deus, mas como que ela foi? Com medo. Ela não foi porque ela entendeu que ela era amada por Deus. Ela foi com medo de casar e divorciar. Irmão, que tipo de experiência é essa? Será que isso tem capacidade de segurar alguém? Não tem, irmãos. Não tem, porque mais cedo ou mais tarde, o peso da religião vai vir. E aquela pessoa fala assim, cara, isso aqui não é para mim. É muito difícil ser crente, essa coisa de cumprir isso, de cumprir aquilo, isso não é para mim. E essa mulher, talvez a maneira como ela ouviu a respeito de Jesus era o seguinte, Jesus é o super santo. Você imagina, lá ele estava na festa lá, agora virou vinho. Ele falou lá e Lázaro ressuscitou, mortos ressuscitam a voz dele. Os leprosos que vêm até ele, eles são curados. Toma cuidado com ele, porque ele é santo. Se você tocar ele, você pode ser fulminada. Irmãos, eu tenho certeza que essa mulher ouviu de Jesus, mas ela não ouviu da maneira correta. Sabe por quê? Porque se ela conhecesse Jesus de fato, ela não chegava pelas costas dele, ela chegava pela frente. Ela não chegava trêmula, amedrontada, ela chegava com ousadia, porque ela sabia que ela podia alcançar graça ali. Você percebe, irmãos, aquela mulher se aproxima com medo. E a palavra de Deus diz que ela vem e ela começa a passar no meio da multidão desesperada. Naquele momento, várias pessoas já foram contaminadas, já as pessoas estão impuras, segundo a lei da religião, do judaísmo. Várias pessoas estão contaminadas. E ela chega e ela toca na orla. E aí que está, irmãos, a magia do Evangelho da Graça. Para Jairo foi a multidão que parou. Mas para aquela mulher, quem parou foi Jesus. Paulo Deus diz que quando ela toca ali, mesmo que com medo, Jesus para e fala, alguém me tocou. E os discípulos, com a mentalidade carnal, Pedro, que ao mesmo tempo era o top da galáxia, mas depois já estava, desculpa a gíria, peidando a farofa, já estava lá em cima, depois estava lá embaixo. Ele chega e fala assim, Jesus, em outras palavras, quantos eram? Não é da época não, eu estou ficando velho mesmo. Alguém te tocou? Mas é sério isso, Jesus? Olha só. Deixa eu te falar, amigo, existe uma multidão que está te tocando o tempo todo. E aí é que a mulher fala, e aí Jesus fala o quê? Não, peraí, foi um toque diferente. E aí o discípulo fala assim, que papo estranho é esse, Jesus? E aí Jesus fala, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus para, irmãos. E ele pergunta, quem foi que me tocou?
E todo mundo negou, irmão. Mas pensa comigo, todo mundo tocou Jesus. E pode ter certeza absoluta que outras pessoas impuras que estavam ali também tocaram Jesus. Mas aquela mulher, ela amedrontada, porque ela já havia conquistado aquilo que ela queria, ela só queria a cura da hemorragia. E a palavra de Deus diz que ela toca na orla, mas ela sai com medo, agachada, amedrontada. Peraí, ninguém vai me ver. Agora, segundo o judaísmo, eu vou me trancar, eu vou me separar por 7 dias. E aí, depois dos 7 dias, eu vou fazer um ritual de purificação. E aí, então, posso me apresentar ao sacerdote, aí eu vou ser aceita. Que dificuldade. E Jesus para. Porque a vontade de Jesus para aquela mulher não é que ela fosse curada apenas da hemorragia dela, irmão. Deus queria curar a ferida dentro da alma dela, dentro do coração. A ferida que essa hemorragia, que essa doença causou. E talvez existem áreas da sua vida que Deus já tocou. Mas existem outras áreas que ainda precisam do toque de Deus. E sabe qual que é o problema muitas vezes da nossa geração, irmãos? Porque a gente só quer que Deus toque em áreas específicas da nossa vida. A gente só quer que Ele toque em algumas áreas, a gente tem vergonha. Talvez essa vergonha venha por causa da nossa justiça própria, ou por causa da condenação, ou por causa da imagem que nós temos de uma igreja, e nós temos vergonha de abrir as nossas feridas, de expor a nossa nudez e falar, Senhor Jesus, eu quero a cura completa. Senhor, eu não quero que o Senhor toque só na minha enfermidade física, eu quero também que você toque na minha alma. E muitas vezes, irmãos, essa mulher, ela pensou talvez assim, não, peraí, se ele me curar a enfermidade, tá tudo bem, eu nem merecia isso, eu já vou receber. Deixa eu viver uma vida infeliz mesmo curada. Sabe, irmãos, tem gente que recebe a cura, mas permanece doente. Porque ainda não foi completamente tocado pelo bálsamo de Deus. E essa mulher, irmãos, encontrou a salvação, que também é cura, né, traduzido no hebraico, de todas as áreas da sua vida naquele momento. Sabe por quê? Porque quando Jesus, então, ele toca naquela mulher, quando aquela mulher toca em Jesus, e ela vai embora, Jesus fala assim, opa, alguém me tocou. E você sabe, irmãos, todo mundo tocou ele. E como eu falei, talvez outras pessoas estavam lá, mas aquela mulher, ela se apresenta a Jesus como? Como que ela apresenta, irmão? Que eu li aqui. Trêmula, com medo. Porque ela falou assim, ferrou, me descobriram agora, você é apedrejada. Agora já era. E ela debaixo daquela condenação, eu estava pensando sobre isso, irmãos. Por que você acha que aquela mulher, ela se apresentou a Jesus, irmãos? Todas as outras pessoas tocaram. Por que você acha que foi ela que falou que havia tocado? Porque talvez naquele momento da vida dela, o peso da culpa, o peso da condenação, era superior ao jugo da graça que Deus queria derramar sobre a vida dela. Já viu, irmãos? Às vezes a gente tá com medo. Eu sou muito assim, irmãos, preciso ser tratado ainda, né? Às vezes alguém chega e fala assim, Lucas, preciso conversar com você. Principalmente o pastor Vinícius. Vai assim, então, mano, eu precisava conversar com você. Eu já sento assim e já falo. O que eu fiz da minha vida, né? Aí eu já começo, Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados do passado, do presente e do porvir. Perdoa os pecados dos meus antepassados. Se tem alguma coisa oculta que eu não estou lembrando, perdoa também, Jesus. Tem misericórdia. Porque muitas vezes a condenação nas nossas vidas é melhor do que a graça, o amor de Deus sobre nós. Não é? É só eu que me sinto assim? Não, né? Acho que tem mais alguém. Tem uns discípulos meus que falam assim, mano, preciso conversar com você. Aí ele fala assim, mas é sério, mano? Aí eu falo, depende do ponto de vista. O cara fica 3 dias sem dormir, irmão. Já fica mandando mensagem, aí, que dia que é a conversa? Não, calma, vai ter o tempo. Não é porque já tem 2 dias que eu não durmo, mano. Conversa logo comigo. Porque muitas vezes é isso que a religião produz na gente, né? Pô, alguém quer falar que você, já fiz errado. Aquela mulher estava com medo, irmão. Quem me tocou? Jesus fala. Ela fala assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Agora eu fui curada, mas eu vou morrer de qualquer jeito. E aí, irmãos, aquela mulher se apresenta trêmula com medo.
estava todo mundo olhando para ela ali agora, irmãos. Ela era o centro das atenções. E aí, de repente, os fariseus, os amigos de Jairo, estão observando ela e falam assim, se ele é santo mesmo, se ele é de fato o Messias, então ele vai mandar apedrejar ela agora, né? E os discípulos de Jesus, a multidão, falam assim, o que ele vai fazer agora? Essa mulher está perdida. Só que eles não entendiam ainda, irmãos, que segundo a lei, segundo as ordenanças, quando alguém era tocado por alguém impuro, ele se tornava impuro. Mas segundo a nova aliança, quando Cristo toca em alguém, não é ele que fica impuro, é essa pessoa que se torna pura. Se você ler há uns capítulos atrás, em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus diz que um leproso ele se aproxima de Cristo e fala assim, Senhor, se você quiser, você pode me curar. E Jesus, sabe o que ele faz, irmãos? Eu quero. E a palavra de Deus diz que ele toca. Jesus nunca teve problema com toque, irmão. Ele toca. Opa, mas espera aí, Lucas. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Segundo a lei, ele ia ficar impuro, não, irmãos? É ele que traz purificação. Ele toca. Sabe por quê? Porque aquele leproso também, ele era impuro. E ele precisava entender que ele era amado, que ele era aceito, que Deus podia tocar nele. Deus podia ter parte com ele. Quando Jesus para, está toda a multidão atônica esperando a reação dele. Aquela mulher se apresenta e ela tenta se justificar, fala assim, Deus, mas eu não te toquei, eu toquei só na sua orla, eu só toquei, não toquei você, foi só um pedacinho da sua roupa. Mas é isso, é porque eu precisava ser curada, tem 12 anos. Ela começa a explicar tudo. E aí Jesus só fala uma coisa para ela. Ele vira para ela e fala assim, filha. Irmãos, minha mãe está aqui. Está aqui, minha mãe. Quando eu era pequeno e fazia arte, hoje eu não dou mais trabalho não, né, mãe? Não, ela está guardando a minha vida aí, mas eu dou até hoje. Hoje eu não dou trabalho para minha mãe mais não, eu dou para minha esposa. Mudou, né? Mudou. Aí, irmãos, mas é o seguinte, quando eu fazia arte, irmão, quando eu fazia uma bagunça, ou quando eu fazia algo que talvez eu nem sabia o que eu fiz, se a minha mãe vira para mim e fala assim, Lucas Araújo Terra, eu falei, ferrou. Vou levar uma surra, assim, minha mãe, vou expor a vida dela, irmãos. Apanhei mesmo de vara verde, viu? Apanhei, me bateu. E ela era assim, ó, vai lá escolher a vara. E se quebrar no meio da surra, vai pegar outra e vai apanhar em dobro, irmãos. Sabe? Glória a Deus, irmãos, por isso. Hoje me ajudou demais, irmãos. Não escandalize não, talvez você é contra a disciplina, irmãos, mas eu fui muito abençoado. Minha mãe era uma bênção na minha vida, irmãos. Ela me educou com muita sabedoria. Mas eu sabia, se ela virar e falar assim, Lucas Araújo Terra, fala assim, o que eu fiz de errado agora, né? Não fiz, não sei, né? Já vou correr. Ou não. Quando eu já estava conformado mesmo, eu já ia atrás da vara e falava assim, toma, mãe. Mas é diferente. Porque existe a diferença de quando minha mãe me chama pelo meu nome completo e quando ela me chama de filho. Quando a minha mãe me chama de filho ou de um apelido carinhoso que ela me colocou, que eu não vou falar, algumas pessoas estão rindo aí porque conhecem. Ela me chama disso, eu falo, mãe, na frente das pessoas não, mãe. É um negócio entre nós, assim, quando tiver ninguém por perto, você fala. Mas ela não está nem aí, ela fala na frente de todo mundo. Vida, por favor, né? Mas quando ela me chama desse apelido, ou quando ela me chama de filho, eu sei que ela está querendo expressar todo o amor. O que é? Fica de boa aí. O pastor sabe? Misericórdia. Quando a minha mãe me chama de... Quase que eu falei. E de filho... Obrigado. Quem tem um pastor desse não precisa de mais nada. Quando a minha mãe me chama de tutu ou me chama de filho... Eu sei que... Tá vendo, mãe? Que a senhora me arrumou um problema agora. Agora vai ser assim, bem-vindo ao WhatsApp de hoje, outra pregação do pastor Tutu. Eu não vou nem falar qual que era meu e-mail, não, irmão. Quando eu era adolescente, meu e-mail era tutugatinha@hotmail.com. Era assim, irmão, Deus transformou a minha vida por completo, aleluia, né? Tá só ficando pior, né? Enfim, esquece, Deus, coloca esquecimento na cabeça deles, em nome de Jesus.
Negocinho do MIB agora, né? Tipo assim. Mas eu sei, irmão, que quando a minha mãe me chama como filho, eu sei que ela quer expressar amor na minha vida. Eu sei que eu falo assim, cara, minha mãe me chamou de filho e já vem me abraçando, já faz um cafuné na minha cabeça. Eu falo, cara, a minha mãe está me amando agora, eu estou se sentindo amado. Sabe, aquela mulher, ela se apresenta cheia de medo, tipo assim, eu fiz alguma coisa errada, agora ele vai me matar. E aí Jesus vira para ela e fala assim, filha. E agora tudo muda, irmão. Porque Jairo, ele era príncipe do Sinédrio, ele era um chefe do Sinédrio. Alguém respeitado. Mas aquela mulher agora se torna mais respeitada ainda, irmãos, porque ela é filha. Ela não é chefe de nada, ela é filha. E com filho ninguém mexe, irmão. Quem é pai aqui? Você sabe, irmão, pode xingar você, pode te bater na sua cara, mas se mexe com seu filho, irmãos, vai ter problema. É ou não é? E aquela menina era... Deus ia para ela e falar assim, filha, a tua fé te salvou. Naquele momento, irmãos, a cura é completa na vida dela. Porque ela sabe que agora ela não é apenas curada de uma enfermidade, ela é curada na alma dela. Eu queria chamar um voluntário aqui, alguém que não tem intimidade, uma pessoa que não me conhece muito. Vem cá, Cássio. Vem cá, vou fazer um exemplo para finalizar aqui. A equipe de louvor pode subir para fingir que está acabando? Irmãos, muitas vezes nós não temos todas as áreas tocadas por Deus na nossa vida, porque nós temos, às vezes, medo de nos apresentarmos cara a cara diante dEle, pela frente e contemplar os olhos dEle. Sabe, essa mulher aqui, irmãos, ela estava com medo, ela estava condenada, e ela chega por trás de Deus, porque ela não tem coragem de chegar na frente e olhar nos olhos. Existe o termo intimidade, a palavra intimidade, quem conhece intimidade? Muitos anos, talvez, a intimidade ela foi associada à questão sexual, mas sabe que a primeira derivação da palavra intimidade é a palavra timo. Timo é uma glândula que nós temos em cima aqui do nosso peito. É uma glândula muscular que fica em cima aqui do nosso coração. E através dessa glândula, quando eu abraço alguém, eu posso transmitir as batidas do meu coração. Tem um timo aqui, tem um timo aqui. Quando nós nos abraçamos, nós transmitimos a batida do nosso coração. Isso fala de intimidade. Foi daí que veio o termo intimidade. Mas você percebe, irmãos, durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, a igreja criou uma imagem de Deus, de um Deus distante, e não de um Deus íntimo. E talvez você entrou aqui, o seu estado é de completa condenação. Talvez você já errou demais na sua vida. E às vezes você quer chegar por trás de Jesus, porque Deus, eu não mereço tanto, mas será que o Senhor pode me dar só isso, só um pouquinho? Deixa só eu tocar na sua orla. E na verdade Cristo, Ele está de frente para você. E aí a verdade é que você se aproxima. Paulo Deus disse que nós devemos nos aproximar diante do trono da graça com confiança, a fim de nós acharmos misericórdia. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a geração de hoje, ela não quer ter esse contato. Às vezes eu olho para Cristo e eu não consigo abraçar, eu resisto a fazer isso. E muitas vezes nós nos tornamos a geração do toque e fala, Jesus, obrigado, era só isso que eu precisava, eu vou embora, sem compromisso, obrigado. Mas, irmãos, aquele que tem uma experiência genuína com Deus, não consegue ficar só no toque, sabe por quê? Porque quando você toca Ele, Ele para. E Ele vira para você, e Ele abre os braços e fala, cara, eu não quero só apertar a sua mão, eu não quero só te tocar, eu quero te envolver. E sabe, quanto mais você contempla a bondade do Senhor, quanto mais você olha nos olhos dEle,
e você consegue enxergar graça, misericórdia, bondade sobre a sua vida, você vai perdendo medo, você vai perdendo receio, você vai se aproximar até que você tem coragem de fazer isso. E quando você faz isso, irmãos, o seu time está em contato com o time dele, e você consegue sentir as batidas do coração dele. E quanto mais forte você abraça, mais você sabe que ele é apaixonado por você, que ele te ama, que ele tem um plano na sua vida, que você não é escravo, que você é filho. Você não precisa ter medo, você não precisa viver debaixo da condenação, mas você pode se aproximar com confiança, porque ele tem poder para curar a sua vida por completo. Consegue perceber, irmão?